Bem-vindos ao Valor Humano, seu espaço de inovação e informação em saúde no mundo dos podcasts. Você pode acessar nossos conteúdos através do YouTube, Spotify e YouTube Music. Falar sobre dermatologia em 2026 é falar sobre inteligência aplicada à saúde da pele. Hoje temos terapias cada vez mais personalizadas, tecnologias com inteligência artificial, tratamentos regenerativos com menos tempo de recuperação, lasers mais precisos, avanços impressionantes no skincare e novas abordagens para doenças dermatológicas. E para conversar sobre esse universo que une saúde, ciência, autoestima e qualidade de vida, o Valor Humano recebe hoje a médica dermatologista, a doutora Thaisa Boschiroli Brandalize, de Cascavel, Paraná. Tudo bem, doutora Thaisa? Seja muito bem-vinda ao Valor Humano. Tudo bem, muito obrigada, Soraya. Muito feliz de estar aqui hoje. Que seja o primeiro de muitos podcasts. Adoro falar sobre dermato. Tenho certeza que vai ser um momento muito bom. Que bacana. Nós estamos felizes com você aqui também, viu? Obrigada. Doutora, para a gente começar essa nossa conversa, muita gente ainda associa dermatologia somente com estética. O que realmente faz um médico dermatologista? Então, primeiro de tudo, o dermatologista é médico, né? Então, fez a faculdade, durante a residência, estudou tudo o que há de doença sobre pele, unhas, cabelos e mucosas. São mais de 3.000 doenças. Ainda existe muito essa associação de que dermato é só estética, mas na verdade tem muito mais por trás disso. Então nós estamos aí na luta nos últimos anos tentando desmistificar isso. Que bacana. Olha, a pele também a gente sabe que é o maior órgão do corpo humano, né? Mas muitas pessoas ainda negligenciam os cuidados básicos. E já que a gente está abordando essa questão aí da saúde da pele, né? Por que isso acontece? Então, isso ainda é muito comum. E eu acho que dá para a gente associar com a primeira pergunta. Muitas pessoas ainda acham que lesões de pele são algo estético. Então, surge uma lesãozinha ou outra, vai levando, né? Não busca ajuda. Acontece isso muito frequente. Pacientes acabam chegando mais graves porque poderiam ter buscado ajuda antes e demoraram. Esse tipo de confusão também, na verdade, atrapalha a prevenção desse tipo de problema, né? Porque são, como você falou, mais de 3.000 doenças. É muita coisa. Que podem ocorrer na pele, né? Sim. Mas também tem o lado da autoestima. E a pele, ela influencia muito nessa área, né, doutora? Como é que você vê isso no dia a dia, no teu consultório? Então, assim, a dermatologia, a gente sabe que tem as doenças que mais impactam na qualidade de vida. Então, nos estudos enormes feitos com milhares de pacientes, a gente consegue fazer o DLQI, que é um índice para ver o quanto aquela doença está impactando na qualidade de vida do paciente antes e depois do tratamento. E a gente nota que as doenças dermatológicas, elas prejudicam muito o dia a dia. Não só por causa dos sintomas, ardência, coceira, não. Porque quando você está na rua e vê um paciente com um problema de pele, você sabe que ele tem aquele problema. As pessoas ao redor estão de olho. A família pergunta, os filhos questionam. Diferente, por exemplo, de quando um paciente tem algum problema cardiovascular, uma pressão alta, colesterol, infartou, você olha ele na rua, você não sabe que ele teve nada. Então, o paciente, ele não sofre só com os seus próprios sintomas, ele sofre também por causa do olhar dos outros, no trabalho, né, na sua convivência. Então, as doenças dermatológicas, elas influenciam muito na qualidade de vida por causa disso. E a gente vive também uma época onde a pressão da sociedade com a questão da beleza, da imagem, da perfeição, da harmonia perfeita do rosto, da dos face, filtros das redes sociais. Exatamente, né? Há uma pressão desleal, cruel, né? Você vê isso com uma certa frequência no consultório? As pessoas chegam nesse desespero, nesse afã de querer fazer um milagre no rosto. E, ao mesmo tempo, a gente vê muitas deformidades acontecendo também, né? Nem fale. É algo assim que
recente as pessoas começaram a mudar um pouco o pensamento, mas nos últimos anos estava muito complicado. As pessoas chegavam, né, no consultório desesperadas, porque tem uma acne muito grave e às vezes na avaliação não era um quadro tão grave assim, mas a pessoa sentia como se fosse, né, algo terrível. Mas por quê? Você acaba se comparando com o irreal, né, na rede social, o filtro, aquela atriz famosa. Aquela pele perfeita, aquele nariz milimetricamente construído. Exato. Nada contra, eu acho que existem realmente profissionais que fazem trabalhos belíssimos, né? Sim. Mas a gente tem que aprender a valorizar aquilo que a gente tem também, né? Sim. E aí entra aquele dermatologista, acho importantíssimo falar sobre isso, entra aquele profissional da dermatologia coeso, coerente, bom senso, que vai falar, vamos cuidar da saúde da sua pele. Exato. Né? Acho que isso aí faz toda a diferença, né, doutora? Não, é muito importante. E eu acho que, assim, além de você conseguir alinhar as expectativas e explicar, né? Acontece muito. Tem uma queixa muito interessante. As pessoas falam, os meus poros são aparentes. Os poros fazem parte da pele, né? Eles têm que aparecer. Eles têm que aparecer. Então, existem inúmeros produtos que servem, né, para deixar ali, passar uma maquiagem e não aparecer tanto. Mas os poros fazem parte da pele. Então, esse trabalho, né, de você conseguir explicar tudo para o paciente faz parte e é até saudável. Porque, igual você falou, é muito desleal você ficar se comparando com algo que é muito difícil de conseguir. Né? Uma porcentagem muito pequena dos pacientes não tem absolutamente nada no rosto. É verdade. Doutora, e a gente falando ainda de internet, de infoxicação, né? Que é muita informação. Hoje existe também muito conteúdo digital ensinando receitas milagrosas, né? E às vezes na televisão aberta também a gente vê isso. Qual é o risco de tentar tratar a pele sozinho, sem avaliação de um dermatologista? Então, eu acho que são duas coisas. Primeiro que você pode atrasar o seu diagnóstico correto. Então, você fica tentando em casa com essas receitas aí mirabolantes e acaba demorando para procurar ajuda e ter o diagnóstico para você tratar certinho. Segundo, que várias dessas receitas, elas envolvem ervas e produtos naturais que podem gerar irritação, fotossensibilidade, que é você sair, ter contato, né, com a luminosidade e ter algum tipo de dermatite. Certo. Então, assim, esse tipo de receita é muito complicado por causa disso. Eu já atendi vários casos de pacientes que vieram com muita irritação por causa disso. É um problema mesmo, né? A gente está falando aqui de excesso de informação. Eu queria agora abordar a questão do skincare, que há algum tempo a gente não via tantas pessoas até usando esse termo, né? De skincare, cuidado com a pele, enfim, né? E hoje, meu Deus, acho que as meninas bem novinhas já começam com skincare. É muito legal, né? Mas você acha que existe um excesso de informação nessa área do skincare? Como que o paciente pode separar a tendência de ciência, né? De prevenção eficaz? Sim. Entra um papel importante aí do dermatologista, na sua opinião, né? De trazer esse bom senso também? Como é que é a tua rotina com relação a isso? Com certeza. Então, primeiro, em relação às redes sociais, existe muita informação e muita gente que se acha expert, né? E passa dicas falando com propriedade e fica muito difícil para o público discernir, né? E saber diferenciar o que é algo possível, o que é bom, o que é ruim. Então, primeiro de tudo que sim, o médico, às vezes ele é visto como uma pessoa muito longe, né? Muito de difícil acesso. Isso. E esse não deveria ser o caminho, né, entre o paciente e o médico, porque a gente deveria ter essa troca um pouco mais frequente para que o paciente consiga perguntar esse tipo de dúvida, né? Então, na internet temos informações boas, mas também tem muita informação ruim. É verdade. Em relação ao skincare, o que acontece? Você não precisa de um skincare de 10 passos.
tá? O skincare coreano de 10 passos, 500 ativos. Não. Você pode fazer algo simples e bem feito, sabe? A gente precisa voltar um pouquinho para trás e pensar. É muito comum essa pergunta. Eu não faço nada. O que eu faço, né? Então, você precisa de um sabonete. Trouxe um para exemplificar. Um sabonete que seja específico para o seu tipo de pele. Sua pele é oleosa, ela é mista, ela é seca. Isso você precisa saber para escolher qual vai ser o seu tipo de produto, tá? Sabonete, vai lavar o rosto de manhã e à noite. Depois de lavar o rosto pela manhã, protetor solar. E aí, você pode escolher fluido, em bastão, gel creme. Tudo tá valendo. Tudo tá valendo. Protetor bom é o protetor que você pode comprar e que você usa, tá? Perfeito. Vamos repetir isso que eu achei fantástico? Tá. Protetor bom é o protetor que você pode comprar e o que você usa, Perfeito. Tá? Eu preciso que o paciente use o protetor, tá? Então, você vai lavar o rosto e passar o protetor solar. À noite, lava o rosto e vai escolher um hidratante. E o hidratante também precisa ser específico para a sua pele, tá? Então, pode ser do jeito que você quiser. Hoje em dia, creme bem denso, loção fluida, pode ser sérum, o que for melhor para ti. Mas um hidratante legal para você usar à noite, tá? Esse é o mínimo, é o básico e cabe no bolso da população. Essa questão de, eu não uso porque não dá, tem para todo mundo e tem de todos os valores. Tá certo. Essa é a dica, então, da doutora Thaisa Brandalize. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre produtos que eu acho que fica no imaginário, principalmente das mulheres. Os homens hoje realmente estão mais preocupados com a pele, né? Mas eu acho que o público maior mesmo é o feminino, né? Sim. Doutora, falando um pouquinho agora sobre doenças da pele e prevenção dessas doenças, né? Quando a gente fala em doenças dermatológicas, quais são as mais comuns hoje que você tem diagnosticado no consultório? Muito comum acne, tá? De todas as idades, de adolescente até acne da mulher adulta. Mas não é comum ter acne, assim, por exemplo, todo mundo tem que ter acne, né? Marca um período da vida, da adolescência. A grande maioria da população, sim, 80%, mas tem os 20% que não tem, tá? Então, acne muito frequente, tá? Atendo muito dermatite seborreica, que é o que a gente conhece por caspa, ainda mais agora entrando, né, o período com temperaturas mais baixas, o pessoal abusa do banho quente, então acaba piorando um pouco, vem muito no consultório. Atendo bastante rosácea, que é aquele paciente que pode ter lesões semelhantes à acne, mas não é acne, que geralmente fica com as bochechas, essa parte aqui centrofacial bem vermelha, quando bebe alguma coisa, come uma comida muito apimentada. Então, é outra doença bem prevalente, tá? E tem uma outra doença que tem chegado bastante no consultório recente, que chama hidradenitis supurativa, tá? Geralmente é um paciente que tem furúnculos de repetição ao longo da vida, sempre foi tratado como se fosse furúnculo, e chega no consultório, às vezes até com uma idade mais avançada, sem diagnóstico, e aí a gente fecha o diagnóstico dessa doença, que é uma doença inflamatória. Então, é uma outra doença legal, até pra gente falar assim mais pra frente, que a gente acaba pegando bastante no consultório. E esse tipo de doença, né? Essas que você elencou, se não tratadas, não diagnosticadas e não tratadas, quais são as consequências? Falando sobre acne, cicatriz, né? E muitas manchas. Então, a acne é a própria inflamação, ela acaba desencadeando ali na pele cicatriz e mancha. E isso a gente sabe que é algo que influencia muito naquilo que a gente falou sobre diminuição de qualidade de vida. Então, a gente trata a acne um pouquinho diferente, hoje em dia, do que tratava antigamente, pensando nisso, tá? A parte de hidradenite,
A própria inflamação dos nódulos, esses que parecem furúnculos, que são assim umas nodulações inflamatórias, acabam deixando nodulações que parecem cicatrizes e fístulas. Então, o paciente eventualmente fica recidivando e sempre drenando secreção. Então, é uma doença que também atinge muito, muito a qualidade de vida do paciente. Você está vendo que na dermato tudo acaba mexendo muito com a parte emocional do paciente. Sem dúvida. Então... Doutora, e você comentou sobre a acne. Acho que a acne ela ainda é uma das grandes queixas que a gente ouve, né? Inclusive em adultos, né? Sim. O que mudou nos tratamentos mais modernos? Então, o que tem de novidade? O que acontece? Hoje em dia a gente tem produtos muito melhores do que antigamente, tanto de passar, tá? Tem muita coisa chegando também que ainda não tem no Brasil. Laser, tem estudos de vacina para acne, mas nesse momento temos produtos de passar diferentes e a gente aborda a acne de forma diferente. Então, antigamente, era muito comum ouvir falar isso. Ah, tem espinha, mas está na idade. E aí... espera e vai seguindo a vida, vai passar uma hora. Era quase que como um ritual, né? Exato. Tá ficando, agora tá entrando na adolescência, então a pele tá ficando oleosa e tá tendo acne. Conservava aquela espinha. Exato, né? Porque daí já tá ficando adolescente. Então, hoje em dia, os pacientes chegam com acne. Se a gente nota que já tem uma ou outra cicatriz ou um pouquinho a mais de mancha, a gente já trata, na grande maioria das vezes, com medicação via oral, pensando em ter esse tratamento bem assertivo para tentar ao máximo diminuir o mais rápido possível as lesões, porque a gente sabe que a sequela, que é a cicatriz ou a mancha, acaba deixando o paciente muito mal psicologicamente. Então, o tratamento da acne hoje tem as suas inovações, mas mudou muito a forma que a gente aborda o paciente, tá? Doutora, e falando um pouquinho sobre os fatores emocionais, hormonais, né? Você comentou agora há pouco aí, tem a psoríase também, né? Ela tem uma relação muito estreita com essa parte emocional. Vamos falar um pouquinho, tem muita gente que sofre com psoríase também, né, no Brasil. Sim, então é muito comum o paciente estar 100% bem, né, das lesões, está evoluindo, né, super bem, e aí volta no consultório e fala, doutora, piorei. E daí, eventualmente, a gente pergunta, né, teve alguma coisa? E aí teve um estresse muito grande, uma perda de familiar, algo assim bem, né, importante na vida que aconteceu, que acabou piorando. Então, a psoríase é uma doença inflamatória que também aumenta muito aquele DLQI, que é o índice que eu te falei de qualidade de vida. Então, o paciente tem que escolher que roupa que ele vai usar, porque ele tem vergonha, ele tem muita coceira, né? As pessoas perguntam o que é. Então, é uma doença que mexe muito com a questão da autoestima. E é uma doença que hoje em dia a gente tem muito tratamento novo. Então é bem legal frisar isso, porque nós ficamos muito tempo com o básico. Pomadinha e hidratante e aceita que no estresse vai piorar. E hoje em dia a gente tem muita medicação injetável, medicações modernas, muitas inclusive disponibilizadas pelo SUS. Então, o acesso está muito mais fácil para esses pacientes. Entendi. Então, eles não podem desistir do tratamento. E o acesso a adquirir esse medicamento também pelo SUS é facilitado? Sim, com certeza. Né? O processo já não é mais tão burocrático quanto antigamente, né? Requer o pedido médico, alguns relatórios, mas é algo que você consegue, tá? Então, é muito legal frisar isso, porque geralmente o paciente com psoríase é um paciente que vem numa jornada de doença longa e eles acabam ficando meio desanimados. Mas não é para desanimar, porque a gente tem várias coisas para fazer. E aí, falando sobre a questão emocional relacionada ali com as doenças dermatológicas, a gente fala que a dermato e a psiquiatria, elas estão assim, ó. É mesmo? Muito, muito próximas. Mas eu acho que nos tempos atuais, a psiquiatria está andando de braço dado com várias especialidades, né, doutora Thaisa? Mas vamos falar da dermatologia. Isso é verdade, tá? Mas assim, a gente tem
doenças como, vamos de novo puxar a acne, muitos pacientes que, junto com a ansiedade, manipulam as lesões, ou seja, espremem, cutucam e ficam com lesões muito piores por causa do hábito de manipular. E o paciente nem nota que faz isso. É muito comum em acne da mulher adulta, porque as mulheres também já têm essa tendência à acne na mulher na fase adulta, tem a ansiedade associado e vem com muita mancha e muita cicatriz. Então, a gente trata junto com o psiquiatra. Entendi. A gente tem a questão de pacientes com dermatite atópica, que é um tipo de dermatite que o paciente tem uma deficiência, né, numa proteína da pele e que acaba desenvolvendo essas placas que são muito pruriginosas, ou seja, coçam muito e o paciente piora com o estresse. Então, a dermatopsiquiatria, muito, muito juntas, tá? Psoríase, nem se fale, Pois tá? é. E a parte hormonal, na dermato, a gente também anda junto com a endócrino, tá? Acho que a Tem que ser dermato, assim, ela né? linka com muitas especialidades. Tem até a questão da doença celíaca, né? Que Também. não é o nosso tema aqui, mas eu Não estou é. lembrando agora de uma fala do Dr. Mauro Bonato, que é um dos maiores especialistas de doença celíaca do país, e ele fala muito sobre isso, né? Sim. Essa correlação que tem, inclusive, com a parte da pele, né? Da Sim. saúde da pele para quem tem a doença autoimune, né? Sim. Então, dermatite herpetiforme, por exemplo, quando a gente pega algum paciente, a gente investiga a doença celíaca. Então, às vezes, chega pra gente antes do que pro próprio gastro, sabe? Certo, doença celíaca, né, aliás. Sim. Doutora, vamos falar agora de uma doença que a gente ouve sempre que é extremamente séria e talvez o câncer mais frequente que existe hoje, mais prevalente no Brasil, que é o câncer de pele. Ele é realmente o mais prevalente? E quais são os sinais? Qual é o sinal vermelho para esse tipo de doença quando se manifesta e que a gente tem que estar atento? Sim. Então, sim, o câncer de pele é o câncer mais frequente no Brasil. Mais frequente do que câncer de mama, câncer de intestino, todos os outros, tá? E ele é o câncer que ele tem, assim, taxas altíssimas de cura, tá? Então, a gente opera e consegue resolver. E aí, a gente traz, né, o ABCDE, que é uma forma... Inclusive, a gente tem aqui na tela essa demonstração, né? Isso Sim. bem desenhado. Então, o que acontece? O ABCDE foi, né, uma regrinha criada para facilitar para a população em geral saber mais ou menos o que eles precisam procurar e ter de sinal vermelho se eles notarem nas lesões. Então, a gente sempre busca, primeiro, pela letra A, que quer dizer assimetria. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir a lesão e dar uma olhada, ver se, por um acaso, ambos os lados são parecidos, se é simétrico. Se não for, Opa, luzinha vermelha, tá? certo. O B é para a gente pensar nos bordos. Então, os bordos são bem redondinhos ou eles são, né, cheios de projeções. Tem alguma coisinha ali na periferia que não tá legal, tá? Então, o B seria bordo. A letra C é para a gente pensar sobre cor, tá? Certo. Muitas cores, ou ela é uniforme, uma cor só. Uma cor só tranquila. Agora, muitas cores, a gente também acende outra luzinha vermelha. Diâmetro. Então, ela tem mais do que 6 milímetros. Se ela for uma lesãozinha maior, outra luzinha vermelha, tá? E o E seria a evolução. Então, é uma mancha que está aumentando, está diminuindo, tem sintoma agora, começou a sangrar, está ulcerando, ou seja, é uma lesão que mudou. Então, isso é um sinal vermelho que você tem que buscar ajuda, tá? A gente fala muito sobre essa regra do ABCD pensando em pintas, tá? Geralmente, pintas podem causar melanoma. O nosso câncer de pele mais agressivo é o que a gente fica de olho, assim, 100% do tempo, tá? Tem taxa de cura menor, a gente consegue curar também, mas ele é mais agressivo, porque pode dar mais metástase. Agora, a gente tem que falar também sobre os cânceres de pele
um pouco mais tranquilos, entre aspas, que são os mais comuns, Os tá? não melanomas, né? Que não são melanoma. E aí são aquelas bolinhas vermelhas que estão ali há muito tempo, tá crescendo em áreas bem fotoexpostas, ou seja, rosto, tronco, né? Então, tudo que cresceu depois dos 30 anos, né, surgiu, é novo e que tá mudando, tem que dar uma olhada. Porque é nessa lesãozinha pequenininha que a gente consegue diagnosticar, fazer a cirurgia, fica com uma cicatriz pequenininha e cura o paciente. Então, a gente pensa na regra do ABCDE, pensando em melanoma, é muito importante saber, mas tudo que aparece depois da idade adulta e que está mudando, precisa ser avaliado também. Mais um motivo para não deixar para depois a visita à dermatologista, né? Muito bem. Falando agora em tecnologia, futuro, doutora, a gente está vivendo uma dermatologia muito mais tecnológica, né? Isso fica muito claro até nos congressos médicos, nos eventos científicos que a gente vê da área, né? O que mais te impressiona hoje na sua especialidade? Você esteve num congresso nos Estados Unidos também, né? E lá certamente você viu muita coisa diferente. Sim. Então, o que acontece? Igual eu comentei, ainda tem muita coisa para chegar aqui. Muita coisa que a gente ainda não tem acesso, mas quando a gente vai nesses congressos fora, a gente começa, né, a ter um contato maior e ver o que eles já estão usando lá fora. E sim, a tecnologia, ela veio para ficar. Daqui para frente, a gente só vai ter coisas novas. Imagine que, até alguns anos, não fazia nem parte da consulta dermatológica o uso do dermatoscópio, que é aquele aparelhinho que, às vezes, até os pacientes falam, nossa, parece uma lupinha, Isso, né? Então, que a gente faz a análise das lesões com o dermatoscópio. Hoje em dia, a gente usa de rotina, consegue diagnosticar antes, a gente consegue também dizer para o paciente, ó, na verdade, parecia meio estranha essa lesão, mas a gente pode ir só acompanhando, consegue fotografar a lesão. Então, isso é no meu dia a dia, né, que já mudou. A gente tem exames melhores de fotodermatoscopia, que seria um exame que você tira foto do corpo todo, marca todas as lesões e faz a dermatoscopia de todas as lesões, fica gravado no computador. Então, tudo isso é tecnologia, isso é inteligência artificial também, tá? Então, isso tá vindo para ficar na nossa rotina mesmo. Se a gente for elencar aqui, tá, rapidamente, essa tecnologia que você vem empregando hoje no teu atendimento, né? O que você poderia apontar aí para a gente, né? As mulheres buscam procedimentos que vão rejuvenescer, né? Ou que vão manter a aparência saudável da pele, né? O que você poderia trazer para a gente aí de novidade que você já está fazendo? Então, a gente tem muito acesso a laser hoje em dia. Antigamente também era mais escasso, né? Então, os lasers hoje em dia, eles têm um downtime menor, ou seja, antigamente o paciente tinha que fazer o laser e ficar em casa uma semana. Isso. Não podia trabalhar, porque estava com o rosto muito inchado, dolorido. Hoje em dia a gente consegue entregar resultados melhores com o paciente voltando no dia seguinte ou 2 dias. O final de semana ali fica em casa, depois segunda-feira volta a trabalhar. Certo. Então, o paciente sofre menos, tem menos dor. Então, assim, as tecnologias que estão vindo são sempre tecnologias que entregam resultados melhores com menos sofrimento. Tá certo. Isso é muito bom, Muito! né? Isso é muito Os pacientes ficam super felizes. Os lasers aí, né? Doutora, Sim. eu acho que todo sonho, o sonho de toda mulher, melhor dizendo, é ter uma amiga para chamar de sua dermatologista. Brincadeiras à parte, te realiza atuar nessa especialidade? Muito. A faculdade inteira pensava em fazer dermato. Na residência, realmente notei que Onde você fez a tua graduação e onde que você fez a sua Eu fiz especialização? PUC em Curitiba, a minha Curitiba, faculdade, isso. E daí eu fiz em São Paulo, na Universidade de Santo Amaro. Depois da residência, eu ainda fiz mais um ano na Santa Casa, com a parte de oncologia. Olha, Então, só câncer de pele, certo. tá?
E aí, durante todo esse processo, não tem nada melhor do que você ver um paciente voltando, falando para você: eu não preciso escolher minha roupa para usar, eu consigo sair na rua, eu não tenho mais coceira, eu não sofro mais, eu me sinto melhor com a minha pele. Então, eu acho que é uma área dentro da medicina muito gratificante. Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito. E a gente tem que trabalhar com realmente o que a gente gosta, né? Sem dúvida. Mas é uma área que realmente me deixa, assim, muito feliz. Porque eu acho que você consegue ajudar as pessoas em vários aspectos. Mas eu acho que é esse brilho de alegria, de fazer o que se gosta, que a gente quer ver nos olhos dos profissionais da medicina. E faz diferença. Essa paixão, essa dedicação, Sim. né? Não é só o sonho de ser médico por ser médico, Sim. né? Vai além disso tudo, né? É uma vida com propósito mesmo, né? Muito bom ver isso aí no teu rostinho, né? Doutora, se você pudesse deixar uma mensagem final, né, sobre autocuidado, sobre saúde da pele, para quem está nos vendo e nos ouvindo, Sim. Que mensagem você poderia deixar aí? Eu sempre comento com os pacientes que a gente sempre cuida dos outros e demora para parar para cuidar da gente, né? Então, a minha mensagem hoje é: a grande maioria das doenças dermatológicas, das condições dermatológicas, a gente tem tratamento, bons tratamentos de acompanhamento fácil, né? O acesso está mais tranquilo. Então, a minha mensagem é: não deixe para depois, se cuide também, né? E eu acho que, assim, cuidar da nossa pele é também cuidar da imagem que a gente passa, do que a gente gostaria de passar para os outros, para o mundo, né? Então, eu acho que é bem importante a gente lembrar, né, do acompanhamento dermatológico anual. Os pacientes não colocam na rotina, né? Vai fazer o check-up com todas as especialidades e não passa no dermato. É tão importante. A gente está tentando mudar isso, mas aos poucos está indo. Que bacana. Doutora Thaís, olha, muito obrigada por sua presença aqui no Valor Humano, né? Foi uma conversa extremamente esclarecedora e necessária. E você que nos acompanhou até aqui, lembre-se, né, que cuidar da pele não é uma coisa extremamente ou meramente estética, né? A gente está falando de prevenção de doenças sérias, graves, do cuidado real com a sua pele. E se você quiser mais informações a respeito da doutora Thaisa Boschiroli Brandalize, ela atende em 2 unidades do Centro Médico Gastroclínica, aqui em Cascavel, né, na unidade de Santa Clara, e também no Shopping Catuaí de Cascavel, né, unidade aí do CMG. E informações você pode ter através do telefone 45 2101 7700. E para te seguir no Instagram, como que as pessoas te encontram? ThaisaBrandalize.dermato. Perfeito, olha aí, ThaisaBrandalize.dermato. Vai lá no Instagram, já segue, já fica por dentro de tudo isso, essa delicadeza que é a doutora Thaisa, desse cuidado que ela tem no falar, no trabalhar, né, no olhar que ela tem para esse paciente também. E continue acompanhando o Valor Humano no nosso canal da TV Medicina e Saúde, sempre com informações sobre prevenção, qualidade de vida e saúde em primeira mão para você. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!